Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Quero acolher você que está chegando agora ao nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, para o minutinho que você está fazendo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, seu joinha, para que este vídeo, para que essa meditação possa alcançar mais e mais almas para Deus. Amém? Caríssimos irmãos e irmãs, nós queremos nesse segundo domingo do Advento meditar a liturgia, meditar o Santo Evangelho e pedir a Deus a graça de que essa palavra possa entrar no nosso coração, causando em nós um processo de conversão e um desejo maior pela santidade. Amém? Convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. E diz assim: Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Essa é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. João se vestia com a pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste segundo domingo do Advento, ela consiste num grande apelo à conversão. Ou seja, a liturgia do segundo domingo do Advento, ela nos convoca a viver esse processo de conversão, uma mudança de mentalidade, ou seja, no grego, uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Nós somos convocados a mudar a nossa conduta, a mudar a nossa postura, com a certeza de que o Senhor virá. É isso que a liturgia ela nos propõe nesse segundo domingo do Advento. Quando nós acabamos de ler, o batismo que João realizava era um batismo simbólico, era um batismo de conversão, mas ele dizia que Jesus, ou seja, aquele que viria depois dele, ele estava preparando o caminho de Jesus, e ele dizia que depois dele viria alguém muito maior, no qual ele não é nem digno de se abaixar para desamarrar suas sandálias, que ele batizava com água, ou seja, um batismo de conversão, enquanto Jesus, quando chegasse, nos batizaria com a força do seu Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos entender que esse tempo do Advento, ao mesmo tempo, como eu disse no vídeo anterior, na meditação anterior, que nós nos preparamos para celebrar o Natal do Senhor, o mistério da encarnação, nós também somos convocados a estarmos preparados para a segunda vinda do Senhor. Ou seja, é necessário que haja em nós um processo de conversão. Ou seja, o que é a conversão? O que é esse processo de conversão que tanto se fala? Muitas vezes nós estamos caminhando, imagina você num veículo, você precisa chegar até um determinado local, até um destino, só que a via que você está percorrendo, ela é perigosa, ela causa muito acidente, já causou muitas mortes e há uma grande possibilidade de você não chegar ao seu destino caminhando e traçando o caminho por essa via que você está indo. Ou seja, é necessário que você faça uma conversão, ou seja, você faça um retorno e você possa recomeçar a sua caminhada na via certa, do lado certo. Então, isso é o processo de conversão. É eu cair em si, perceber que a vida que eu estou levando não está me levando para Cristo, ao contrário, está me afastando de Deus, está me afastando da amizade com Deus, da graça de Deus, do estado de comunhão com Deus. E eu preciso fazer o quê? Sair deste caminho e voltar para a via segura que me leva em direção ao Senhor. O Evangelho de hoje nos propõe em prepararmos o caminho, ou seja, imagina uma estrada onde ela proporciona o encontro de Cristo com a minha pessoa,
e também proporciona um encontro entre eu e a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, preparar o caminho é tirar as pedras, os pedregulhos, tapar os buracos, tirar galhos, tirar coisas que são empecilhos que podem causar acidentes no caminho, muitas vezes obstáculos que acabam obstruindo aquele caminho, impedem de que eu chegue até o meu destino último, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é a eternidade, que é o céu. E muitas vezes impede que Jesus venha ao meu encontro, de que Jesus me encontre diretamente. E muitas vezes nós precisamos fazer essa preparação do caminho, ou seja, limpar a estrada, tirar aquilo que é pedra de tropeço, aquilo que me afasta da presença de Deus, limpar este caminho para que Jesus não tenha nenhum empecilho ao me encontrar e que eu muito menos encontre qualquer obstáculo para encontrar Jesus. Já na primeira leitura do profeta Isaías, os israelitas estavam sob o jugo, sob o peso, sob a opressão da Babilônia, ou seja, estavam sob o jugo do pecado por terem se afastado de Deus, por terem se afastado dos caminhos do Senhor e acabaram se tornando escravos do pecado, acabaram se tornando escravos dos seus inimigos e eles começaram a fazer penitência, começaram a buscar a presença de Deus, começaram a se arrepender dos seus pecados, da sua conduta e Deus manda o profeta Isaías para os israelitas que estavam no exílio da Babilônia e Deus fala para o profeta: consolai o meu povo, consolai o meu povo, dizei ao meu povo que a libertação está próxima, de que a salvação deste povo está chegando. Meu irmão, minha irmã, Deus está falando para você e para mim hoje, a sua e a minha libertação está próxima, a nossa salvação está chegando e a salvação não é uma possibilidade, mas é uma pessoa, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é a sua e a minha salvação, Jesus é a sua e a minha libertação. E aqui eu pergunto para você, quais as áreas da sua vida, meu irmão, minha irmã, que você precisa receber, alcançar essa graça da libertação? Qual área da sua vida que você precisa ser alcançado pela salvação de nosso Senhor Jesus Cristo? Talvez pessoas na sua casa estejam amarradas sob o jugo do pecado, talvez pessoas que você conheça à sua volta, na sua casa, na sua família, amigos, colegas de trabalho, de faculdade, não sei, mas pessoas à sua volta estão acorrentadas pelo inimigo, estão aprisionadas pelo inimigo, assim como os israelitas estavam na Babilônia. Muitos dos nossos estão muitas vezes cativos pelas palavras de maldição, pelo jugo do inimigo, mas a palavra de Deus vem nos dizer: consolai o meu povo, ou seja, levai uma palavra de boa nova, levai uma boa nova, ou seja, o evangelho, essa boa nova, essa palavra que liberta, que salva, que restaura, que cura. Então precisamos também converter os nossos lábios, o que tem saído da nossa boca, o que tem sido proclamado para as outras pessoas, as pessoas da nossa casa, da nossa família, do nosso ambiente de trabalho, o que tem saído da nossa boca em direção para essas pessoas. Quantas pessoas nós conhecemos que estão acorrentadas, amarradas, debaixo de um jugo, de uma opressão, angustiadas, aflitas, sem expectativa de vida nenhuma, sem esperança nenhuma, porque, meu irmão, minha irmã, esse tempo do advento é um tempo de esperança. Não esperança do menino que vai nascer porque já nasceu há mais de 2000 anos, mas a esperança de que o Salvador virá, de que Jesus virá em sua glória com seus anjos para nos salvar, para nos libertar de todo mal, de todo pecado, de todo cativo, de toda condenação. A salvação virá e nós precisamos sermos propagadores da boa nova. É necessário, meu irmão, minha irmã, renunciar a toda palavra de maldição, palavra que pode amaldiçoar a vida do outro, palavra que muitas vezes amarra, correnta os nossos irmãos e irmãs, e precisamos ser propagadores da boa nova, propagadores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a palavra que cura, que liberta, que salva, que restaura. Como nós vemos na segunda leitura, ela nos aponta a estarmos vigilantes, ou seja, atentos, em prontidão, acordados e não dormindo, porque o Senhor virá. Seja de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, nós não sabemos o dia, a hora, o mês, o ano, o local, as circunstâncias nós não sabemos, mas a certeza que nós temos é: o Senhor virá. E nós precisamos estar como sentinelas, posicionados, acordados, vigilantes, atentos
atentos à voz do Senhor, atentos aos rastros que o Senhor deixa no nosso dia, com o coração aberto para acolher as palavras de Deus. Nós precisamos estar em atitude de vigilância. E vigiar não significa eu vou me sentar porque o Senhor virá, então vou ficar bonitinho aqui sentado na minha cadeira, vou ficar deitado no meu sofá, vou ficar deitado na minha rede, vou ficar deitado na minha cama. Não, o estar atento, o ato de vigiar é um ato constante, onde eu continuo tocando a minha vida, eu trabalho, eu estudo, eu me relaciono, ou seja, mas eu estou sempre atento. Eu estou em ação, mas eu não estou dormindo. Eu estou em atividade, mas eu não estou dormindo. Então isso é vigiar. Não é você parar e esperar o Senhor vir lindo, maravilhoso. Não, você precisa estar em movimento. Vigiar não é estar estagnado, mas é estar em movimento. Repito, vigiar não é estar parado, estagnado, esperando. Não, é estar em movimento. Veja que João, ele não parava, ele propagava. Vocês precisam se converter. João pregava, vocês precisam mudar de vida, vocês precisam ter no grego o que nós chamamos de metanoia, ou seja, uma mudança de mentalidade. Nós precisamos entender por que mudança de mentalidade. Porque infelizmente muitas pessoas, muitos cristãos ainda têm essa mentalidade de que o reino de Deus é aqui. De que aqui está bom, aqui está maravilhoso, eu vou construir minha vida, eu vou fazer minha história aqui na terra, como se o Senhor não viesse, como se nós não fôssemos até o Senhor através da morte, como se Jesus não fosse voltar na sua segunda vinda gloriosa. Então pessoas começam a investir nesse mundo, começam a construir impérios, construir riquezas neste mundo, juntar riquezas, sendo que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Então a nossa meta é o céu. Quando se fala em conversão, precisa ser injetado, enxertado no nosso coração o desejo de santidade. Eu preciso ser um homem santo, eu preciso ser uma mulher santa. Eu preciso ter a minha mentalidade buscando e ligada às coisas do alto. Eu preciso ter o meu coração em sintonia com as coisas do alto. Nós vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Assim como Deus, já no Antigo Testamento, esperava dos hebreus na saída do Egito para a terra prometida uma atitude de conversão, uma atitude de homens e mulheres santos e santas, assim como Deus esperava uma atitude, um posicionamento de conversão dos israelitas, como diz na primeira leitura, que estavam exilados na Babilônia, Deus também espera de cada um de nós uma atitude de conversão. Não sei qual área da sua vida que você precisa se converter. Diferente de muitos irmãos, nós que tem essa frase, eu sou convertido há tantos anos. Irmão, a conversão não é um contrato, onde você está lá há 25 anos, eu fui convertido em tal lugar, está aqui o meu contrato de conversão. Não, a conversão ela é um movimento constante, ou seja, se nesse momento eu estou em comunhão com Deus, eu estou na graça de Deus, se eu não vigiar, eu posso cair em pecado e pior, em pecado mortal. E muito pior ainda, esse pecado pode me levar à condenação eterna. Por isso queremos pedir a intercessão da Virgem Maria, da Imaculada Conceição, aquela que concebeu a nossa salvação no seu ventre, aquela que concebeu no seu ventre a sua e a minha libertação. Que a Virgem Maria nos ensine a estarmos atentos e vigilantes, a estarmos em movimentos e não parados. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que constantemente nós possamos estar nesse processo de conversão, para agradar a Deus, para estar em comunhão com Deus, para que quando o Senhor vier, ou nós formos antes disso, o Senhor nos encontre atentos, vigilantes e acordados. Que por intercessão de Nossa Senhora e São João Batista, abençoe-nos o Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família.